Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Eu posso falar sobre o suicídio porque é um tema que às vezes é tanto tabu em muitos lugares, até no meio espírita também. Muito pouco se divulga, muito pouco se fala, e a dor daqueles que ficam, dos sobreviventes do suicídio, é muito grande. Eu desejo muita força para as duas pessoas que relataram que tiveram um desencarne recente, uma do esposo e a outra eu não me recordo, mas eu sei o que vocês sentem porque eu também passei pelo luto do suicídio. E é preciso falar, quando a gente faz a campanha em setembro, fala do Setembro Amarelo, fala sobre a prevenção do suicídio, para muitas pessoas já não dá mais para prevenir. Já ocorreu, já aconteceu, e carrega aquela dor, aquela angústia pelo ato cometido por um ente que a gente ama muito. Então é preciso a gente entender um pouco para a gente conseguir passar por esse luto, conseguir passar por essa dor, por essa fase tão complicada que é conviver com a dor daquele que partiu através do suicídio, porque ficam muitas questões. A gente se pergunta muita coisa e a gente tem que parar e se ater aos detalhes. A Organização Mundial de Saúde nos informa que há um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E essa taxa vem crescendo muito. A gente pode observar que depressão, por exemplo, é uma das doenças mais incapacitantes que tem e está aumentando mais ainda o número. É um dos fatores que desencadeiam o suicídio muitas das vezes. Então a gente precisa ficar atento, porque além de ocorrer no mundo um suicídio a cada 40 segundos, gente, segundos, tem 9 minutos que a gente está aqui com a live. Isso significa que mais de 12 pessoas, uma dúzia de pessoas, uma dúzia de famílias, nesse momento sofre, passa pelo luto de ter se despedido de alguém de forma assim tão abrupta, tão dolorida. E a cada pessoa que desencarna através do suicídio, afeta muitas outras ao redor. Até 10 ou 12 que são mais próximas ficam muito afetadas com isso, sofrem muito com isso. E a gente se pergunta, por que ocorre o suicídio? Espírita suicida? Gente, suicida, tá? Mesmo com todo o conhecimento que tem sobre a doutrina, com a continuidade da vida, nós temos conhecimento de amigos, de pessoas com o conhecimento da continuidade da vida que optaram pelo suicídio, né? Não vamos entrar em detalhes, porque cada pessoa tem a sua, tem o seu motivo para ter seguido tão difícil escolha. E a gente se pergunta, por que ocorre o suicídio? Por que tem aumentado tanto os casos ultimamente? Vale a gente observar que nós estamos agora em um mundo muito materialista, muito competitivo. Tudo a gente tem que ser melhor. Se a gente for olhar a questão social, não é. Olha, por exemplo, o Japão, que tem altos índices de suicídio, e a qualidade de vida lá é muito boa, não é fator genético. A gente pode pesquisar um monte de fatores. Mas vale observar o mundo que a gente tem vivido. Cada dia mais a gente tem se cobrado a perfeição, a gente tem perdido a essência de observar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. A gente está sempre com a vida muito corrida, muito atribulada, muito cheia de informação. A gente está mirando sempre a perfeição. Eu tenho que ser o melhor da escola, eu tenho que ser o melhor da empresa onde eu trabalho, eu tenho que ser o melhor da faculdade, eu tenho que ser o melhor em tudo. A gente acha que tem que estar sempre lá em cima no pódio, mas a gente esquece que lá em cima, no topo do pódio, só tem um lugar. Não cabe todo mundo lá em cima. Então, a perfeição que às vezes chega para alguns e que a gente corre tanto atrás e se sente frustrado por não chegar até lá, não vai acontecer para todo mundo. A gente precisa parar com essa competição que nos faz mal. Competir para ser bom, para fazer as coisas bem, ótimo. Isso é ótimo, é muito válido. Mas essa competição que nos traz sofrimento para atingir sempre a perfeição, para a gente achar que precisa ser sempre perfeito, muitas vezes traz dores e angústias para a gente. Então a gente pensa, mas o que pode ser
é o causador disso aí? Por que as pessoas agem de forma tão diferentes umas das outras? E é interessante que eu ouvi no CEL, no Congresso Espírita lá de Uberlândia, eu estava trabalhando lá de fora, nos estandes, e eu ouvi uma palestra do Rossandro, e ele fala sobre a resiliência. Cada pessoa, cada um de nós, tem uma forma diferente de ver o mundo, de encarar o mundo. Então, a gente não pode julgar o motivo pelo qual o outro não resistiu, não conseguiu continuar aqui. A gente se pergunta muito, mas por quê? Às vezes fala o motivo e a gente acha algo tão banal, para a gente mas para o outro, às vezes, é algo muito pesado. Então, a gente precisa entender que nós temos algo que não é que nos separa, mas que nos difere uns dos outros, que é a resiliência. Eu lembro que lá no telão eu ainda assistia, ele pegava um copinho de plástico, não tenho aqui descartável, ele falava assim, esse copinho, você aperta, ele aguenta, ele resiste à pressão até um ponto. Se a gente apertar muito, chegar a um ponto, ele pode quebrar. Se chegar até o ponto que ele resiste, você quebra e ele volta ao normal. A resiliência é essa nossa capacidade de viver, de conviver com as adversidades e conseguir voltar, ao normal, conseguir passar por isso. Então, muitas pessoas, devido à pressão da vida, à pressão das escolhas, à pressão que ela vive no mundo, ela não tem essa resiliência, ela não tem essa capacidade de lidar com as adversidades como outras. Então, nós somos seres diferentes, nós vivemos várias vivências diferentes. Então, é preciso compreender que o motivo do outro, para você que pode ser pequeno, para ele pode ser grandioso. Então, não nos cabe o julgamento pelo motivo que o outro não resistiu à caminhada, não conseguiu continuar. E tem muitos fatores que podem desencadear esse segmento até a pessoa chegar ao suicídio. Tem a depressão, que é um dos maiores fatores quando a pessoa passa pela depressão, porque ela não consegue admitir as propostas que a vida traz para ela. Ela não consegue passar por aquilo, ela não tem aquela aceitação da realidade que está vivendo, ela gostaria que fosse diferente. Tem os transtornos psiquiátricos, os transtornos de humor, que, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar. No caso, meu irmão tinha o transtorno bipolar e vários outros transtornos de humor, né? Meu irmão ainda brincava, ele falava, tem até o famoso, eu tenho a mesma doença que Van Gogh. Então, a gente tem que ficar atento. São doenças, são patologias que precisam ser cuidadas. Tem as pessoas que suicidam para vingar-se de alguém, para deixar alguém com remorso por algo que a pessoa fez. É comum a gente ver que uma pessoa deixou uma carta escrita porque falou, agora eu vou me vingar, vou tirar minha vida e vou me vingar daquela pessoa, para ela se sentir culpada pelo que me fez. Existem casos assim. E imagina quando a pessoa chega do outro lado e vê o que cometeu, o ato falho que fez no momento de dor extrema ou de desespero. Tem aquelas pessoas, como a gente vê, não aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, como homens-bomba, por exemplo, que eles suicidam, porque eles acreditam em uma causa, um fanatismo religioso, que eles acreditam que eles vão salvar algo, que vão salvar o povo deles, que vai libertar e que eles terão um grande merecimento do outro lado, se eles tirarem a própria vida. Eles acham que é algo honroso. Tem o suicídio através de dependência de álcool, de drogas, de medicamento. E tem também, são muitas causas, a obsessão de espíritos. Lembra quando a gente fala orai e vigiai? E muitas das vezes a gente se esquece tem até uma questão que eu acho que é 454 ou 459, que fala da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Kardec pergunta, e os espíritos respondem, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, pois frequentemente eles vos dirigem. Então, eles têm a condição de nos dirigir o pensamento. Eles não vão lá e nos levar a cometer o ato de suicídio, mas eles sabem que a gente tem aquela inclinação que
que a gente já anda triste, que a gente já não se sente útil para nada, e vai colocando na nossa cabeça que a única solução, que a única saída é não continuar vivendo. Mas vale ressaltar que nós temos muita... A gente gosta muito de terceirizar a culpa. Nesses casos, por exemplo, de obsessão, a gente fala, estava obsediado, foi influência dos espíritos, mas vale ressaltar que quem deixa a porta aberta somos nós. A porta se abre, a gente convida os espíritos, os obsessores para entrar na nossa vida, mas a responsabilidade é nossa. Eles não entram se a gente não ceder espaço para eles, não. Mas a gente sabe que é uma transgressão da lei de Deus. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Não temos. Mas muitos de nós, inconscientemente ou indiretamente, no dia a dia, aos poucos, um pouquinho a cada dia, também comete atos que nos levam a ser considerados suicidas. Quando a gente faz abuso de álcool, droga, bebida, sexo desregrado, qualquer coisa que a gula, quando a gente come demais além do que o nosso corpo necessita, às vezes a gente fica assustado, fala, nossa, mas até a compulsão alimentar, sim, tudo que prejudica o meu corpo, que eu ganhei, morada do meu espírito, tudo que faz mal ao meu corpo, sedentarismo, faz com que nós indiretamente estejamos reduzindo o nosso tempo de vida aqui na Terra, que são suicídios indiretos. Tem várias formas de nós cometermos suicídio indireto. Hoje nós vamos chegar ao tema de como conviver com o luto. Por isso nós vamos passar assim, parte por parte, mas sem aprofundar tanto. Então nós temos o suicídio indireto, que muitos de nós cometemos todos os dias e depois a gente assusta quando está classificado na condição de suicida. Assim como André Luiz, quem assistiu o filme Nosso Lar, ou quem leu o livro, sabe que ele fica assustado, intrigado, quando ele ouve as pessoas chamarem ele de suicida. Mas ele não se dá conta de que ele não se matou, ele ainda reage, ele ainda fala que ele morreu numa mesa de cirurgia. E ele fala que ele não se matou, mas ele se esquece que, tendo passado ele 8 anos lá no umbral, ele se esqueceu de que a vida dele aqui na Terra, ele teve um consumo grande de álcool, de tabaco, porque ele era fumante, e das altas noitadas, que é prejudicial também para o nosso corpo. Nosso corpo precisa de repouso, precisa de descanso. Então, quando a gente maltrata o nosso corpo indiretamente, também nós suicidamos. A gente precisa estar muito atento a isso. E é muito comum, a gente vai falar lá na frente também, que espíritos suicidas já venham de outras encarnações com essa tendência. É muito comum o espírito repetir o ato em outras encarnações. É muito difícil, às vezes, resistir ao impulso que não foi superado de uma encarnação para outra, resistir ao impulso de novamente cometer o ato do suicídio. Então, quando nós temos um ente, quando nós temos alguém que desencarnou dessa forma, e às vezes a gente fica tão desesperado, tão preocupado, a gente sempre vem com uma missão de auxiliar essas pessoas, de auxiliar a ajustar, a superar esse erro do passado. E como eu falei lá em cima, que a gente acredita tanto, que quer terceirizar tanto a culpa, cada espírito carrega sua responsabilidade. Mesmo que alguém tenha feito algo comigo, cometido um deslize, um desvio, uma traição, alguém que termina uma relação e nos leva a nos achar tão inúteis, nos colocar tão para baixo, não vamos esquecer de que cada um de nós tem a sua responsabilidade. Mas cada espírito, quando desencarna, é olhado de uma forma diferente. A gente acha que todos são classificados da mesma forma, que por ser suicida, todos vão para o mesmo lugar, todos permanecem ao mesmo tempo, todos são tratados da mesma forma. E não é o caso. Quando a gente pergunta, tal pessoa suicidou, o que acontece? Não há uma regra que seja para todos os casos de suicídio. Cada caso é um caso diferente.
E isso nos esclarece muito na pergunta 957 do Livro dos Espíritos. A pergunta fala assim: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? O que acontece quando alguém suicida? A gente sempre quer saber, a gente tem aquela preocupação, porque muitas vezes nós viemos de crenças ou nós ouvimos das pessoas que suicídio não tem perdão, que transgredir a lei de Deus, que atentar contra a própria vida, é algo que não tem perdão. Existem, gente, religiões que banem a pessoa, como se a pessoa não existisse mais, que não fazem orações, não fazem prece para a pessoa que suicidou, porque acham que eles não são merecedores, logo eles que necessitam tanto desse bálsamo. Eu vou ler para vocês a pergunta. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. E em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então vamos entender, as pessoas acham que todo caso é tratado da mesma forma, mas não, na resposta fala que depende das circunstâncias. Há pessoas que em um ato de desespero, uma dificuldade, um problema que tem, naquele ato de desespero, naquele momento, atentam contra a vida. Foi um ato de desespero. Outras pessoas podem estar fora de si, podem estar com a saúde mental tão afetada que elas não conseguem responder por si pelo ato cometido. Tem pessoas que podem estar sob efeito de medicamento, sobre grande emoção. Então, cada caso, cada forma, cada suicídio que acontece tem uma razão, tem uma forma de ser. Então, cada um é estudado da sua forma. A espiritualidade não tem uma consequência só para cada um. Cada um é tratado da sua maneira, como deve ser. E a gente se pergunta, mas o que acontece com o espírito? Ele vai voltar para a vida espiritual, isso é óbvio, né? É claro que vai voltar. E quando a gente vê ler o livro, muitas pessoas têm muito medo de ler o livro de Ivone Pereira, tem muito receio, porque às vezes acham muito pesado a Memória de um Suicida. É pesado, eu gosto de ouvir a radionovela, porque quando eu já li há muito tempo atrás, mas quando eu estou fazendo os afazeres domésticos, eu gosto de ouvir a radionovela. As pessoas falam, nossa, mas é aterrorizante, é um livro tão pesado. Não é pesado, na verdade. Nos traz uma base de entendimento muito grande. É um livro que nos mostra a misericórdia divina. É um livro que nos mostra a renovação. É um conteúdo maravilhoso e ensina muito. Eu acho que todas as pessoas que já passaram pela perda, pelo luto de alguém através do suicídio, deveria ler. Ou ouve a radionovela, tem disponível no YouTube. Acha fácil a obra. Eu gosto de ler, mas quando eu estou ocupada com alguma coisa, a gente pode estar no carro, você coloca e ouve. E é muito interessante. Não é para a gente ter medo, mas é para a gente ter consciência. Não adianta ter medo de algo que pode acontecer. Lá no livro, tem um relato do Vale do Suicida. A gente pergunta, mas para onde o meu ente vai? Para onde a pessoa que suicida vai? No livro, fala do Vale dos Suicidas, que está numa zona do umbral. Mas não quer dizer que todo espírito vai para lá. A gente, quando desencarna, vai para onde nós afinizamos, para os lugares onde nós temos afinidade uns com os outros, uns espíritos com os outros. A pessoa fala assim, todo mundo desencarna, a gente vai para o umbral. Eu vou para onde eu tenho afinidade com as pessoas, afinidade de pensamento. É como se a gente montasse grupinhos. E lá fala sobre o Vale dos Suicidas, que os espíritos são atraídos para lá. E é um relato mais sofrido que o outro. A gente não pode esquecer, as pessoas têm medo porque vem a dor, vem o sofrimento dos relatos de espíritos
que estão nessa zona umbralina, nesses lugares. Mas vale lembrar que todo espírito, mesmo esses que atentam contra a própria vida, estão sob a misericórdia de Deus. Todos os espíritos estão amparados. Todos. Vamos lembrar, todos os espíritos estão amparados. Aí a gente fala, Michele, mas por que uns são resgatados antes e outros depois? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque quando o espírito retorna para a espiritualidade, quando ele vê que se matou, que atentou contra a vida, porque a gente precisa entender que as pessoas quando atentam contra a vida, não significa totalmente que elas querem morrer, elas querem aliviar a dor que está carregando, o vazio que está carregando, e às vezes vem no desencarne pelo suicídio uma forma de aliviar, de ficar livre daquilo. E quando a pessoa retorna para a espiritualidade, é um desapontamento muito grande, porque quando ela acorda do outro lado, quando ela se dá conta, ela vê que não morreu, que não dá para a gente matar a alma, a gente não mata o espírito, a gente continua vivo, continua com os mesmos problemas que a gente carregava antes, com a mesma dor, com o mesmo vazio, nada está resolvido e ainda com a nossa condição agravada por ter atentado contra a lei de Deus, contra a nossa vida. Então, a gente tem os problemas ampliados. Imagina como é que o espírito se sente desapontado do outro lado. A culpa desse espírito é tão grande pelo ato que cometeu, quando tem a consciência, porque do outro lado nós temos a consciência muito mais aflorada. A culpa é tão grande, mas é tão grande pelo equívoco que cometeu, que muitos espíritos chegam à loucura espiritual. Muitos deles. Alguns espíritos têm dificuldade de se desligar do corpo. Eu acho que são essas passagens que as pessoas têm muita dificuldade de ler ou de ouvir no Memórias de um Suicida. Tem dificuldade. Há alguns espíritos, gente, não é regra 100%. Como nós lemos na questão lá 957, cada caso é um caso. Às vezes eu falo, vocês falam, nossa, então meu ente está assim. Há alguns espíritos, vamos deixar claro, alguns espíritos têm dificuldade de se desligar do próprio corpo. Cometem o ato do suicídio, mas o espírito está ligado ao corpo. Muitos deles passam a ver o próprio corpo material se decompondo ao longo do tempo e não conseguem sair dali. Outros espíritos se mantêm ali naquele local onde ocorreu o suicídio, não conseguem sair dali. Então nem todos os espíritos vão lá para o Vale dos Suicidas, é onde está ligado mentalmente. Outros espíritos podem passar por processos de vampirização. Disso, para ilustrar, porque a pessoa fala, mas o que é isso, processo de vampirização? Alguém assistiu o filme Ghost? Eu acho que todo mundo já assistiu na vida. Quando o moço é assassinado, o mal, eu não sei se é Sam o nome dele, eu não me lembro o nome, se Sam é o bonzinho. Quando ele é assassinado, quando ele morre, vem um tantão de sombra, assim, um tantão de espírito buscá-lo, está esperando que ele desencarna, eles são vampirizados. Eles são levados, são torturados, são utilizados por outros espíritos, irmãos menos esclarecidos. Então, ocorrem muitos fatos. Aí você me pergunta, por que alguns espíritos, por que há relatos de espíritos em reuniões mediúnicas que recebem socorro, auxílio antes do outro? Imagina, a gente precisa ficar muito atento, porque é aí que pega, que a gente fala assim, como lidar quando quem amamos parte. Por quê? A gente quer muito saber por que a pessoa fez aquilo com a gente. A gente, às vezes, cria um momento de revolta, de muita dúvida, e passa anos querendo saber o motivo, por quê. E a gente precisa ficar atento, porque a culpa de quem partiu, de quem suicidou, quando se dá conta do ato, de que ainda está lá com todos os problemas, e de que foi agravado, que perdeu uma oportunidade de encarnação, de se melhorar, de evoluir, a culpa é muito grande. E quando nós aqui na Terra focamos nessa não aceitação, no julgamento, gente, como nós julgamos
o ato dos outros. Além de julgar o ato dos outros, nós criamos ideias sobre como era a relação daquela pessoa com a família, se a família é culpada, se o marido é culpado, a esposa. O nosso julgamento, às vezes, é muito pesado. E isso nada auxilia o espírito. Eu recebo muitas pessoas que mandam para a gente, ou na página do Instituto, ou que mandam no WhatsApp, e queria saber por quê, e passa anos naquela. Não sai daquilo ali, não consegue dar um passo à frente se não souber o motivo. Às vezes a gente precisa entender que muitas vezes o motivo vai com quem se foi. E às vezes a gente não vai saber. E às vezes quem foi embora carregou com ele o motivo da dor. Então, quando a gente começa a fazer tanta pergunta, tanto questionamento, da mesma forma que o Espírito recebe as nossas preces, que são um bálsamo, vai receber os nossos sentimentos mais negativos, vai se ligar conosco nesses sentimentos. A culpa desse Espírito já é tão grande que ele vai perceber que, além de afetá-lo, ele vai lembrar da família que ficou, das pessoas que ficaram, do sofrimento que causou, que ele vai sentir que nem merece ajuda. Como eu falei, ele ensina, alguns deles chegam a uma loucura espiritual. Então é difícil a pessoa achar que merece ser acolhida, que merece auxílio, que merece ajuda, porque se a vida já estava tão difícil aqui na Terra, se a pessoa já se achava tão inútil, que não merecia estar aqui, que não tinha afeto, que não tinha carinho, que não tinha amor, porque as pessoas se sentem vazias, se sentem sozinhos quando não querem mais continuar aqui, se sentem inúteis. Imagina como essa pessoa está se sentindo do lado de lá. E a gente se pergunta, mas quanto tempo? E o espírito entra num estado de perturbação, fica perturbado, é lógico, e é difícil ver o auxílio que vem. Todos nós recebemos auxílio. E a gente se pergunta, mas quanto tempo esse espírito fica no estado de perturbação? Como lá em cima, na questão 957, que cada caso é um caso, também depende da condição de cada espírito. A gente não sabe. Cada espírito tem um tempo, cada espírito tem um conhecimento, cada espírito tem uma consciência diferente de si.